Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que o Pai nos concede, particularmente esse momento reencarnatório que nos concedeu, mais uma chance para que nós consigamos alcançar o grande objetivo que o Pai impôs a cada um de nós no momento da criação, alcançar a perfeição moral. Rogar aos bons amigos da espiritualidade, que trabalham na seara do Mestre Jesus, que permanecem do nosso lado tentando nos auxiliar. Rogar aos irmãos que nos favoreçam para que das leituras da noite de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções, novos entendimentos mais largos e mais profundos a respeito da verdade divina. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, da vida espírita, e nós estamos no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Agora, no dia de hoje, vamos estudar dois temas, faculdades morais e intelectuais do homem, e a influência do organismo. Assim, a título de introdução, o estudo da noite de hoje, ele se deve à curiosidade do Kardec, que, olhando à volta, ele consegue constatar vamos dizer assim, a sutileza, da diferença, entre os diversos espíritos. O que a gente constata é que, uma vez encarnado, e a gente fixou esse entendimento na semana passada, a gente viu que o espírito está encarnado a partir do momento em que ele consegue se servir do corpo para a sua manifestação. Então, uma vez encarnado, já se servindo do corpo para a sua manifestação, o espírito age, obviamente, conforme a sua natureza essencial, conforme ele é. O que Kardec constatou e o que nós podemos constatar também, observando o imenso conjunto dos seres da humanidade, é uma grande diversidade de procederes, da forma de agir, e por muitas vezes procedimentos conflitantes numa mesma pessoa. A gente tem procedimentos conflitantes entre faculdades morais e intelectuais, entre, vamos colocar grosseiramente, conhecimento, cultura e forma de agir. Foi buscando esclarecer essas disparidades, que Kardec formulou, então, as questões. São 13 questões, relativamente curto, são 13 questões somente. Formulou as 13 questões aos espíritos orientadores, abordando esses dois temas, então: faculdades morais e intelectuais do homem e a influência do organismo. Então, vamos lá. Nós iniciamos na questão 361, e eu fiz uma anotação aqui para dar uma olhada na 196A, que me desculpem que eu vou ter que olhar aqui. Deve ter alguma coisa que me chamou a atenção. Espera aí só um minutinho. Então aqui, 196A. A questão que foi formulada lá é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Então, é um assunto que já foi tratado anteriormente, por conta disso é que eu fiz
essa referência, né? A resposta que o Espírito dá lá atrás, na 196A, para essa pergunta, se é o corpo que influi sobre o espírito para que ele se desenvolva, para que ele se melhore, ou é o espírito que age sobre o corpo, né? O orientador respondeu assim: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Então, eu fiz essa referência, né, porque já não é um assunto novo. A gente já viu, já tem conceitos anteriores que os irmãos que acompanham o estudo de forma contínua, né, vão certamente se lembrar de alguma coisa que vem aqui. Então vamos lá. Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, né, questão 361, Kardec pergunta assim: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E aí o Espírito responde assim: são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. A questão do Kardec, e por conta disso, né, que eu fiz essa referência, vai na direção de estabelecer, né, por que nós somos assim? Eu, você, por que nós temos essas inclinações, nesses procederes, essa forma de agir, essa forma de pensar, né? Qual a origem das qualidades morais? A qualidade moral reside no espírito. Lá atrás, na 196, ele disse: olha, o espírito é tudo, né? Então, o que a gente sente, o que a gente pensa, vícios e virtudes, né? Está tudo localizado no espírito, a questão anterior. E aqui o espírito reforça, o orientador reforça, né, que aquilo que a gente esboça no nosso procedimento, na forma de agir, né, é a nossa essência mesma, né? São as qualidades do espírito encarnado neste corpo. Então eu ajo dessa maneira, né, por conta da minha essência, da minha natureza, né? Aqui o Espírito faz mais um reforço, vamos dizer assim. Quanto mais puro é esse Espírito, quanto mais virtuoso, quanto mais moralizado é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem. Então existe uma relação entre as virtudes, né, o arcabouço, vamos chamar assim, moral do Espírito, né, e a forma de proceder, propenso ao bem, a agir bem, né? Muito bem. Kardec, então, desdobra essa questão, né, e pergunta assim ao Espírito orientador: seguir-se-á daí, dessa resposta sua, que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? E aí o orientador responde assim: sim, é assim. Mas, faz uma ressalva, dize antes que o homem vicioso, é a encarnação de um espírito imperfeito. Kardec tinha dito espírito mau. Um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus. Aqui chamais demônios. Ele faz só uma ressalva, né? A palavra que o Kardec emprega é mal, e ele já faz essa ressalva no sentido de reforçar aquela ideia de que não existem os demônios, né? Como nós entendemos, espíritos devotados eternamente ao mal. Existem, conforme disse o nosso orientador, espíritos momentaneamente imperfeitos. Do momento atual estejam imperfeitos, né? Mas vamos ao que interessa. Kardec pergunta se, em função da resposta dele, anterior, né, se o que a gente constata, né, é
vamos dizer assim, se o que a gente vê, a aparência, a ação, o proceder da pessoa é a exteriorização da essência do espírito. Quando ele diz, seguisse daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, né, é essa relação que ele está fazendo. Né? O bom proceder do homem encarnado, né, é consequência da boa qualidade que tem o espírito encarnado nele. O espírito diz, assim o é. Né? Então, aquilo que a gente faz é o espírito daquilo que nós somos. Se a gente quer uma avaliação, se a gente quer uma avaliação do estágio que nós estamos, que nós alcançamos de perfeição, então, basta a gente verificar como é que a gente procede nas diversas situações da vida, não é? Porque, efetivamente, aquilo que nos impele à ação, o pensamento ou o sentimento que nos move para agir daquela maneira, é a nossa essência, é a nossa natureza do momento, né? Do momento, porque a gente avança, a gente evolui, a gente progride nessa forma de pensar e de sentir, né? Mas, de qualquer maneira, numa avaliação momentânea, agora, né, nós diríamos que é aquele que age bem, que age no bem, né, que procede bem, é um espírito que já progrediu um bocadinho. Ele chama de bom espírito. Né? Questão 362. Qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos desacisados e levianos? Desacisado é sem juízo, né? Leviano é sem seriedade. Então, qual é o caráter dos indivíduos, das pessoas, como agem as pessoas, em que encarnam espíritos sem juízo e sem seriedade? O orientador responde assim: são indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. O palavreado, vamos buscar os sinônimos, né? Então, estúrdio é esquisito. Né? O malicioso é o de má índole. Né? E o malfazejo é aquilo que é nocivo, daninho, né? Que causa prejuízo. Então, quando ele pergunta como é que será o indivíduo onde encarna um espírito sem juízo e sem seriedade, ele diz, olha, vai ser uma criatura de má índole, de procedimento esquisito, né, de procedimento diferente, nocivo, daninho. Né, porque a essência, né, é sem juízo e sem responsabilidade. Seria um contrassenso esperar dessa criatura um procedimento diferente daquilo que ele descreve, né? Como sendo de má índole, danoso, né? Um procedimento esquisito, conforme a gente vê na sinonímia. Questão 363, nessa mesma linha. Né? Aí o Kardec pergunta assim, tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Eles têm outras paixões além daquelas que nós reconhecemos aqui enquanto estamos encarnados? E aí o Espírito responde assim, não, que de outro modo vou-las teriam comunicado. Óbvio que o espírito errante é exatamente aquilo que ele era enquanto estava encarnado. Então, a gente pode projetar, extrapolando para toda a espiritualidade na erraticidade, né, que eles levam consigo aquilo que tinham ou que têm, né, que nós poderíamos constatar enquanto encarnados. A questão formulada aqui é se haveria na erraticidade alguma coisa diferente. Não há nada diferente na erraticidade, porque os que estão na erraticidade são os mesmos que estavam aqui. Então, as paixões que foram
entendido paixão como viciação, né? Desvios. As paixões que foram cultivadas aqui são as mesmas que se mantêm cultivadas do lado de lá. Né? A gente não, a morte do corpo não é um salto para a perfeição. Né? A gente já viu isso. Não é um indicativo de que a criatura melhora no dia seguinte. Esse processo é um processo mais longo, né? Muito mais longo, e a reencarnação nós já vimos que é a ferramenta adequada para que a gente vá evoluindo, progredindo passo a passo. Né? Então, a questão é, aqui e acolá, a natureza é a mesma. Nós seremos, na erraticidade, aquilo que nós fizemos de nós, os avanços e tal, coisa que nós conseguimos fazer, né? O que nós fizemos de nós agora. Né? Questão 364. O mesmo espírito, e aí Kardec entra numa seara, deixa eu fazer uma consideração antes. As três próximas questões ele entra numa seara tentando, como é que eu vou dizer, tentando entender, né? Como é que pode uma criatura ter procedimentos tão díspares, tão diferentes, né? Então, ele notava o conflito entre intelectualidade e moralidade, né? E é nesse sentido que ele faz as questões, as três próximas questões. Ele pergunta assim, 364. O mesmo espírito, dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Moralidade e intelectualidade. Isso pertence ao mesmo espírito? É o que pergunta o Kardec. Né? Essas duas, vamos chamar assim, esses dois grandes conjuntos de faculdades, né? Inteligência e moralidade, pertencem ao mesmo espírito? E aí o orientador responde assim, certamente, e é assim, em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. A gente tem isso é muito estimulado até. A gente tem uma tendência de achar que a nossa personalidade, né, nossa essência é bipartida. Né? É que a gente tem duas personalidades, vamos usar o termo personalidade. Né? E em muitas situações, né, cria-se a figura de efetivamente a gente ter um anjinho, um diabinho, né, nos dirigindo, nos aconselhando. Né? Aqui o Kardec pergunta, olha, vem da mesma pessoa, né, o aspecto moral e o aspecto intelectual? E aí o Espírito diz, sim, é só um espírito que está encarnado naquele corpo. Não há dois, não há duas personalidades, não há duas formas de pensar, duas formas de sentir. Né? É tudo de um único indivíduo. Kardec faz a questão 365, sempre nessa direção. A 366 também vai nessa direção, de estabelecer, né, se pertence à mesma pessoa, né, vícios e virtudes e conhecimentos e cultura, vamos dizer assim. 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E aqui ele deixa claro, né, o inconformismo dele, né, ou a incompreensão, né, de constatar que aqueles que tinham muito conhecimento nem por isso agiam bem. Aí o Espírito responde assim, é que estes espíritos encarnados,
não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Kardec não consegue entender como é que alguém, né, que tem, e a gente olha à nossa volta, no momento presente, né, e a gente vê pessoas extremamente cultas, mas extremamente viciosas, né? E aí fica a questão, como é que pode alguém que sabe, que tem conhecimento, que consegue entender a extensão a extensão e a consequência daquilo que vai fazer errado, faz errado. Essa é a questão, né? E aí o Espírito muito bondosamente diz, olha, todos progridem de uma maneira muito lenta. Ele diz assim, insensível marcha ascendente. Então é uma melhoria que a gente não consegue medir a expressão dele assim tão facilmente. Insensível marcha ascendente. Todos progridem em insensível marcha ascendente. Mas ele diz, mas o progresso não se dá em todos os campos, né, do homem, do espírito, né, ao mesmo tempo. Então, em determinada encarnação, vamos dizer assim, ele consegue avançar mais em conhecimento, fica mais culto, consegue clarear a sua inteligência, né? Em outra, ele fica mais ético, mais moral, né? Então, ele diz, não é uma coisa que se dê na mesma velocidade, se dê na mesma intensidade em todos os campos da vida, né? E dependendo da condição em que a gente se encontra, condição social, posição social, coisas próprias da reencarnação, você avança mais num determinado aspecto. Não que você não avance no outro, mas você avança mais veloz, com mais intensidade em um determinado aspecto, né? Em outra oportunidade, mudando as condições, você avança em outro aspecto, né? Então, para nós é uma explicação importante. Muita gente cita isso, né? Muita gente cita isso em palestras e tal, a questão 365, né, do nosso progresso estar apoiado em duas asas, né? De um lado a inteligência, do outro lado a moralidade. E que a gente se apoia nesses dois campos, né? Os irmãos, por certo, já ouviram isso em alguma palestra, em alguma colocação. É a questão 365, né? Traduzida numa figura mais fácil da gente entender, né? Que são os dois pilares que constituem, né, o nosso apoio, né? E, via de consequência, o que assegura o nosso progresso, né? A gente vai avançando em cima dessas melhorias. Melhora o conhecimento, melhora a moralidade, melhora o conhecimento, essa é a ideia. E aqui o Espírito deixa bem claro que aqueles que são viciosos no procedimento, gente que age mal, tendo um grande conhecimento, pessoa que é formada, que tem diplomas, pós-graduação de ABA4 e que cometem atos ilícitos ali na ponta. A gente está olhando em volta, a gente vê de montão, a gente vê um punhado, né? Mas como é que acontece um negócio desse? Era a questão do Kardec. Não, é que nesse corpo está encarnado um espírito que ainda
não se purificou o suficiente. Ainda, então ele fica à mercê do anjinho e do diabinho, né? Ele fica à mercê da própria consciência, que é o anjinho, né? E do diabinho, que são os outros irmãos que se aproximam, sugerem coisas infelizes. Né? A natureza é próxima. Né? Ele diz: nesses homens, não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, por não serem puros, né, cedem à influência de outros espíritos e agem viciosamente, conforme é ainda o resíduozinho da sua natureza. Não são culpados os que sugerem, não. Ele é culpado que ainda carrega com si a impureza. Né? Então, quem sugere só reforça a própria natureza ruim que ele tem. Ruim nesses termos, né? Ainda viciosa, ainda não purificada. E a última questão 366, nessa mesma direção, né? Moralidade e intelectualidade versus, né? Ele pergunta assim: que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? E aí o orientador responde assim: refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, já havia gente sensata naquele tempo, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma única causa, Deus. E aí tem uma nota de rodapé. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado. E não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, o instrumento, o órgão, né? Os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. Ele faz uma figura, o órgão, né, que tem aquelas diversas flautas, né? E o som é dirigido para as diversas flautas, fazendo as diversas notas, os diversos tons, né? Mas é o ar que passa, o mesmo ar que passa por diversas flautas, gerando diversos sons. Ele faz a mesma figura aqui. Né? Não são os órgãos, né, que fazem diferença. Não são espíritos que fazem diferença. Né? É um espírito só, que
tem em si diversas tendências, diversas viciações, né? Então, é um único, só que procede de maneira diversa. E ele remata assim: de semelhante sistema, esse de achar que tem muitos espíritos, né, cada um responsável por uma coisa, né, de semelhante sistema decorreria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidades. Eu vou fazer só um comentário. Aqui atrás ele diz assim: é curioso ver como é que vocês complicam as coisas. A explicação é muito simples. O espírito avança de forma diferente nos campos da vida. Então, conhecimento, intelectualidade, moralidade, né, não avançam para e passo. Existe sempre um distanciamento, vamos dizer assim, entre um e outro, um mais à frente, outro mais atrás. Então, é de se entender os conflitos, as disparidades que acontecem. Olha-se uma criatura, né, sem nenhum conhecimento, vamos por exemplo oposto, sem nenhum conhecimento, sem estudo, tal coisa, que agem perfeitamente ética, dentro da ética, né? São pessoas de moralidade alta. Não tem nada a ver com estudo, eles não adquirem moralidade essencialmente dentro da escola, através de um processo de aquisição de conhecimento. É isso que a gente tem que ver. Está falando muito das pessoas superiores, conforme diz o Kardec, mas os inferiores, né, também demonstram isso. A gente pega a pessoa que, com pouquíssimo estudo, né, demonstra uma moralidade, uma ação no bem, né, perfeita. Influência do organismo. Então, aqui nós vimos basicamente a influência do espírito no proceder, né? Influência do organismo. Questão 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, se mistura, fica misturado ali, se confunde com a matéria. E aí o orientador responde assim: a matéria é apenas um envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Ele não se mistura, vamos dizer assim. Não fica uma pasta corpo e espírito tudo misturado. Corpo é corpo, espírito é espírito. Ele mantém a sua natureza. Conserva os atributos da natureza espiritual. O corpo é uma ferramenta, um meio de ação, né? 368. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Ele pode fazer tudo o que ele tem capacidade para fazer? Plena. E aí o espírito responde assim: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Aqui também tem um outro conceito que nós já vimos, né? Quando a gente passou lá atrás, né? Ensaio teórico das sensações dos espíritos, a primeira frase que o camarada, o espírito orientador, escreveu para nós é: o corpo é um instrumento da dor. Então, o corpo para nós, né, ele é um limitador, ele é um elemento de restrição. E aqui o espírito deixa claro isso. Ele diz assim:
O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece, ou seja, as faculdades do espírito são muito superiores às que nós demonstramos quando estamos encarnados, por conta da limitação da matéria. Isso é importante para nós. A gente tem que entender que o espírito vai muito além. Vai muito além. E aí o Kardec desdobra essa questão que ele fez. Ele pergunta assim, conforme você me respondeu, assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? E o orientador responde laconicamente: é como um vidro muito opaco. Então, Kardec tenta definir em que medida o corpo é um obstáculo à manifestação do espírito. E o orientador diz assim: é um grande obstáculo. Não é um obstáculo pequeno, é um grande obstáculo. Existe uma notinha de rodapé, ele cria uma figura bacana para a gente. Ele diz assim: podes comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual o charco tira a liberdade dos movimentos. Então dá para a gente ter uma ideia, né, do nível, vamos dizer assim, né, de restrição que o corpo oferece ao espírito, às faculdades do espírito. Né? Questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. O livre exercício das faculdades está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E o orientador responde assim: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Aqui remete a gente novamente, por exemplo, à infância. Né? O espírito está ali com enormes faculdades, tem uma vivência, tem uma experiência enorme, tal coisa, e está dentro do corpo de uma criança, onde o cérebro não tem maturidade suficiente para que o espírito exerça, por exemplo, né, toda a sua capacidade intelectual. Né? Então, é disso que ele fala. Ele diz: olha, os órgãos são instrumentos da manifestação. Se o órgão não está desenvolvido, ou se o órgão não é perfeito, né, essa manifestação está comprometida, está restrita. E aqui ele coloca duas coisas: desenvolvimento e perfeição. Né? Ele diz: manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento, falando do cérebro, né? Maturidade do cérebro, e ao grau de perfeição. Um desequilíbrio, um desarranjo cerebral compromete a manifestação do espírito, a manifestação intelectual do espírito. Né? Então, desenvolvimento e perfeição. Aí o Kardec pergunta: da influência dos órgãos, dessa influência que tem, né, é a ferramenta da manifestação, da influência dos órgãos, se pode inferir, eu posso deduzir, a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais?
Existe uma relação, então, entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades? E aí o Espírito responde de novo, chamando a atenção. Não confundais o efeito com a causa. O Espírito dispõe. Desculpe. O Espírito dispõe. O Espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias, independentemente do desenvolvimento do órgão. O Espírito tem as suas faculdades. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades, que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, não há relação entre desenvolvimento de órgão e desenvolvimento de faculdade. Não, as faculdades estão lá, consolidadas. Ele as trouxe, o Espírito trouxe as suas faculdades. Com o desenvolvimento dos órgãos, ele começa a aplicar, a exercer as suas faculdades. Com o exercício dessas faculdades naquele organismo, o Espírito progride, avança e melhora as suas faculdades. Então, é essa relação que ele faz. Não são os órgãos que melhoram as faculdades, são as faculdades que melhoram os órgãos, que permitem uma expressão melhor do espírito e que, por via de consequência, melhoram, né, ou avançam, né, ou fazem avançar no seu progresso. E aí o Kardec desdobra essa questão. Né? Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. Os homens são diferentes entre si porque os espíritos que habitam esses homens, que se movem nesses homens, né, através desses homens, são diferentes entre si? Essa é a questão. Mas ele coloca unicamente. E aí o Espírito coloca assim: o termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício das faculdades. Aquele físico inglês, né, faleceu agora há pouco tempo, que vivia numa cadeira de rodas, né, que se expressava através de um computador que ele mesmo criou, que falava por ele. Ele só movia os olhos no final, vamos dizer assim. Né? E aquele cérebro ali. Né? Aquele ali é um exemplo típico, né, daquilo que o Espírito está colocando aqui. Ele diz, olha, as qualidades do Espírito são, ele diz, as qualidades do Espírito é o ponto de partida. Né? Mas a gente tem que também considerar a restrição da matéria. No caso daquele irmão, né, as restrições da matéria foram enormes, que fizeram com que ele criasse, inclusive, mecanismos para entrar em contato com o mundo, para que o mundo entendesse o que ia no cérebro dele. Né? Então a cadeira de rodas para ele, aquela esclerose que o matou, né, não foi um obstáculo intransponível, né? Mas foi um obstáculo considerável, que certamente o fez avançar muito em intelectualidade, pelo menos. Né? Então, é um exemplo que me veio à cabeça, eu acho que ilustra muito bem aqui. Ele diz, olha, era efetivamente um espírito muito desenvolvido intelectualmente falando. Eu não o conheci, vamos falar do intelecto. Intelectualmente falando, muito. Então, ordinariamente, essa qualidade estava ali. Né? Mas existiam as restrições próprias da matéria. Né? Este que eu estou citando em particular ultrapassou as limitações da matéria. Ele combateu vigorosamente as limitações que a matéria dele oferecia para ele. Né? Mas estava lá, está configurada a limitação da matéria.
E aqui tem uma nota relativamente longa a respeito dessa ideia. Ele diz assim, dessas ideias, essas aqui. O encarnando traz o espírito certas predisposições e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não uma causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Forçoso então fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são essas pessoas, porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achados providos, desde que de certos órgãos se achassem providos. Newton, físico, né? Todos nós conhecemos, mais recente, Virgílio, um poeta romano, né? E Rafael, um grande pintor e escultor também, né? Então ele cita essas três personalidades. Será que eles foram o que foram só porque tinham órgãos especiais? Seria um contrassenso, né? Porque qualquer um outro dotado desses órgãos poderia fazer as maravilhas que eles fizeram. Vamos mais adiante. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, um bandido. E o maior dos bandidos, o maior dos celerados, não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, se existissem, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. E a nenhuma conclusão irracional se chegará. Servimos-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, ele inverte no final dizendo, olha, o desenvolvimento orgânico é consequência até da sanidade, das características, das qualidades do espírito. Nós podemos, extrapolando um bocadinho, dizer que doença é oriunda do espírito. As doenças do corpo são oriundas do espírito. Os irmãos já ouviram isso também, né? As pessoas dizendo, olha, se você tiver um sentimento ruim, você vai adoecer seu corpo. Não é? Muitas palestras falam isso. Está aqui o fundamento. O fundamento é o espírito, através das suas qualidades, ele consegue, vamos dizer assim, aprimorar ou deteriorar os órgãos da sua manifestação. Ele pode fazer um corpo sadio ou um corpo doente, conforme as suas qualidades e faculdades. Nós alcançamos aqui o fim do nosso tema, né? Chegamos a 49 minutos, fomos longe, né? Mas acredito que tenhamos conseguido clarear pelo menos a nossa forma de entender, né?
essas questões que Kardec formulou. Os irmãos ficam à vontade, né, se tiverem acréscimos, perguntas, se quiserem interagir, sintam-se à vontade, registrem na nossa, aí na lateral ali, observações, mensagens, tal coisa, que a gente com o maior prazer responde. Nós vamos encerrando então mais essa reunião nossa, renovando os agradecimentos a Deus pela oportunidade de pararmos para a reflexão, de podermos pensar nessas informações tão importantes para cada um de nós direcionar ou redirecionar a caminhada, a presente caminhada. Agradecidos pelos benefícios que nós colhemos dessa leitura, nós rogamos ao Mestre Jesus, nos mantenha debaixo da sua iluminação para que a gente caminhe com segurança rumo aos objetivos que ainda aguardam a nossa ação. E que o Mestre e os bons amigos nos infundam continuadamente força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.